Então vamos lá. Então ele vai falar do Dia das Crianças e tal, sobre dinheiro. E aí ele chega a dar aqui alguns dados aqui, quando ele chega bem aqui, eu acho. Para presentear, Paulo fez um saque em um caixa eletrônico que emitia apenas notas de 10. Então, notas de 10, notas de 20 e notas de 50. Aí ele diz, sabe-se que para fazer os pagamentos, em uma das lojas ele usou todas e apenas cédula de 10. Então vamos chamar aqui de X, de Y e de Z. Então, na primeira loja, ele usou apenas notas de 10. Então ele usou X notas de 10. Como cada nota de 10 vale 10, ele gastou 10x na primeira loja. Ó, sabe-se que fazer os pagamentos, em uma loja ele usou todas as notas de 10, em outra ele usou apenas de 20, então vai ficar 20y, e na última loja ele usou todas as notas restantes, que são as células de 50, 50Z. Alô, Oi, Daniel? diz, estou escutando, tá escutando? Tá me escutando? Daniel? Tô, tô falando, não tá escutando não? Pronto, agora sim, estou escutando. Vale, tu não tava não, era? É, eu estava prestando atenção aqui e travou no 20Y, só que aí voltou agora. Tá, acho que é porque a internet está um pouco instável. Mas se travar de novo, tu me avisa aí. E, Beleza. o número de notas, eu estou chamando X, a quantidade de notas de 10, Y, a quantidade de notas de 20, Z, a quantidade de notas de 50. E aí, na primeira loja, ele gastou todas as notas de 10 e apenas notas de 10. Então, o valor que ele gastou vai ser 10x, porque X é a quantidade de notas, 10 é o valor da nota. Então, o total você vai acabar multiplicando, certo? Por exemplo, se tiver 5 notas de 10, vai ficar 5 vezes 10, fica 50. Então, aqui eu coloquei o valor que ele gastou na primeira loja. Na loja seguinte, ele gastou todas as notas de 20. Na última loja, ele fala todas as cédulas restantes de 50, 50Z. E aí, depois, bem aqui, ele começa a falar aqui, ó. Considerando que ao fazer o saque, Paulo recebeu 51 cédulas, ou seja, X mais Y mais Z dá 51. E aí ele diz, e que gastou quantias iguais nas três lojas. Então, se ele gastou quantias iguais, você pode dizer que 10x, que é o que ele gastou aqui, é igual a 20y. Então, você pode ter essa relação, ó, que x é 2y. Outra relação que você pode ter que 10x é igual a 50z. Então, se você corta aqui, você tem que o x, ele é 5z, certo? O x, Uhum. ele é 5z. É, Você, Daniel, sempre quando tiver. Tá escutando? tô sim, Alô? eu tô escutando, tu é que não tá me escutando. Alô? Tu tá me escutando? Pronto, agora voltou. Agora voltou. Que diabo é isso, mas que fica saindo e voltando? Será que é um ventilador aqui perto? Pera, deixa eu desligar. Parou de novo aqui tua voz. Pera. Vou desligar o ventilador. Ah, né? Eu vou desligar o A ventilador. internet aqui aparentemente tá normal. Eu vou botar aqui. É, pronto, voltou. É, a dúvida.
no caso, sempre quando utilizar equações de segundo grau que não deem a quantidade de notas, mas notas de valores diferentes, pode-se utilizar essa proporção Então, primeiro, de... é assim, Oi. ele está falando, a gente chamou de x, y, z, as quantidades de notas, certo? Então, eu tenho x notas de 10. Tá. Se eu pegar o valor total dessas x notas, você vai ter que multiplicar 10x, porque o valor de cada uma delas é 10. Se eu tenho x, então vai ficar 10x, é o valor total dessas notas de 10. Ele disse que na primeira loja gastou esse total, na segunda loja gastou todas as notas de 20 e na terceira loja gastou todas as notas de 50, certo? Aí ele disse que o total de notas foi 51 notas sacadas, ou seja, a quantidade de notas é 51. Então, somos x, y, z e monta essa equação aqui, que é em relação à quantidade de notas. E aí ele disse que em cada loja ele gastou o mesmo valor. O fato dele ter gastado o mesmo valor faz com que a gente possa igualar essas quantias aqui, ou seja, 10x vai ser igual a 20y, 10x, que é o total que ele gastou na primeira loja, vai ser igual a 50z. Eu posso até pegar o que ele gastou na segunda loja e igualar o que ele gastou na terceira loja. Eu vou poder fazer essas igualdades aqui. Essas igualdades vão ser importantes para a gente ter fórmulas, ter outras relações, porque tem três coisas que eu não sei nessa questão, que é a quantidade de notas de 10, a quantidade de notas de 20, a quantidade de notas de 50. Então, essas três coisas, para eu tentar descobrir elas, eu tenho que ter três equações. Aí a primeira equação é essa, x mais y mais z é 51. A segunda equação, quando a gente igualou esse total a esse total, ficou essa, x é igual a 2y. Porque aqui 10x é igual a 20y, eu posso cortar esse zero aqui. É como se eu estivesse passando esse 10 aqui que está multiplicando, dividindo. E aí eu posso cortar. Aqui também, 10x é igual a 50z. Então, eu posso pegar esse zero aqui, passar esse 10 aqui dividindo, vai ficar x igual a 5z. E agora, para resolver, é tudo do primeiro grau aqui, porque é do primeiro grau, porque as letras envolvidas, elas estão com o expoente 1. Ou seja, elas não estão ao quadrado, elas não estão com o expoente 2, elas estão com o expoente 1. Tudo aqui é equação do primeiro grau. Essa matéria, ela é chamada de sistemas de equações do primeiro grau, certo? Sistemas de equação do primeiro grau. Aí, o Ok. que é que a gente vai fazer agora? Fica assim, x mais y mais z é 51. E agora a gente vai deixar todo mundo em função de uma mesma letra. Aqui, ó, o y, ele é, ele é, o x, ele é 2y. Então, eu posso passar o 2 dividindo. Então, o y, ele é x sobre 2. O y, passo 2 dividindo, ele é x sobre 2. Aqui, o x, ele é igual a 5y. Posso passar esse 5 para lá dividindo. Então, vai ficar x sobre 5 é igual a z. Ou seja, o z, passa o 5 para lá, é x sobre 5. Então, vai ficar assim. No lugar do x, você deixa o x mesmo. No lugar do y, você vai colocar x sobre 2, que é o que você achou. E no lugar do z, você vai colocar x sobre 5. E isso é igual a 51. Aí você No vai caso, o que ocorreu aí foi substituição. No lugar do y, eu estou colocando x sobre 2. E no lugar do z, eu estou colocando x sobre 5. Eu estou fazendo isso uma. isso por conta da igualdade. Se x é igual a 5 vezes z, passa o z multiplicando, ele se torna um Você divisor. passa dividindo, exata, vai ficar x sobre 5. Então, quem é o z? O z é x sobre 5. Então, no lugar desse z aqui, eu coloco x sobre 5. Certo? É isso mesmo.
Porque isso vai fazer com que nessa equação agora eu só tenha uma letra. Então agora vai dar para descobrir ela, certo? E, respectivamente, para A descobrir a minha segunda letra, vai ter que utilizar esse mesmo método. ó, tipo 10x é igual a 20y, porque essa quantia é igual a essa quantia. Então x é igual a 2y. Esse 2 está multiplicando, vai para lá. Então o y ele é x sobre 2. Então no lugar do y fica x sobre 2. Então aqui no lugar do y eu coloco x sobre 2. Aham. Aí agora fica uma equação. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, agora só com uma incógnita, só com uma letra. Só que tem fração. E quando tem fração, a gente faz um MMC dos denominadores. Então, a gente vai fazer um MMC de 2 e 5, certo? Vai fazer um MMC de 2 e 5. Então, MC de 2 e 5, o que é MMC? Você coloca os números, um do lado do outro aqui, e você vai dividir eles pelos números primos. Os números primos são números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. A gente coloca o 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13, em geral são esses. Então, o que vai ser? Você pega e divide por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 5 não dá para dividir por 2, então você repete. E aí você já pegou o 2 e conseguiu encontrar um aqui. Você agora vai dividir o 5, você vai escolher outro número primo agora, que é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí terminou o MMC, você multiplica 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 é o MMC de 2 e 5. MMC é mínimo múltiplo comum. Então, 10 ele é o menor múltiplo comum entre 2 e 5, tá? Aí, depois que você faz o MMC, que é 10, você coloca num denominador, tanto do lado esquerdo da equação, como do lado direito da equação. E agora você vai usar uma regrinha. Travou aqui, viu? Travou? Tá aqui no denominador 10 ainda. Pera. Aí, Voltou. pera. Voltou. Tá. Certo, Aí o denominador 10, 10. vamos lá. Aí depois que você achou esse 10 que é o MMC, você vai fazer o passo que é o seguinte: você vai pegar o 10, vai dividir pelo denominador de cada um das expressões aqui, de cada cara aqui. Então você vai pegar 10 dividido por um dá 10 vezes o x, vai ficar 10x. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes o x fica 5x. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes o x fica 2x. 10 dividido por um é 10. Vezes 51 fica 510. Então, o que foi feito? Primeiro, eu descobri o MMC dos denominadores aqui. O denominador era um, 2, 5 e um. Quando não tem nada, a gente coloca um embaixo. Então, é basicamente 2 e 5. O MC deu 10. O 10 ele vai ficar como denominador dos dois lados da equação. Depois a gente vai pegar esse valor, vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Né? A galera chama de Didi Mumu. Divide e multiplica. Pega o 10, divide por um dá 10 vezes o x, dá x. 10 dividido por 2 dá 5 vezes o x, fica 5x. 10 dividido por 5 dá 2 vezes o x, dá 2x. 10 dividido por um é 10 vezes 51 fica 510. Aí corta esse 10 com esse 10.
10 com 5 com 2 fica 17x. Aí eu posso cortar os dois denominadores, porque são iguais. A gente já faz com esse intuito. Soma tudo que tem x aqui, ó. 17x vai ser igual a 510. E esse 17 que está multiplicando vai dividir. Então, x vai dar 510 dividido por 17. 510 dividido por 17 vai dar 30. Então, x vai dar 30, certo? O x vai dar 30. Ah, Daniel, mas não é o que ele quer. Não, mas a gente vai agora, como a gente já sabe o x, dá para descobrir tudo. Daniel, o que é que ele quer? Vamos descobrir o que é que ele quer. Se a gente perguntar, ó, o que é que ele quer aqui no final? O valor total do saque que ele fez foi de... Então, se você achou que o x é 30, você coloca aqui, ó. Então, é que vai ficar, ó, o que ele gastou na primeira loja vai ser 10x. 10 vezes 30 dá 300. Então, ele gastou 300 na primeira loja. E como nas três lojas ele gastou a mesma quantia, então ele gastou 300 na primeira, gastou 300 na segunda e gastou 300 na terceira. Então, o total que ele gastou foi de 900. Além precisou Uhum. descobrir quem era o Y, quem era o Z? Não, porque a pergunta dele não queria saber isso. Mas dava para descobrir? Claro que dava. Se o X é 30, se eu colocar o 30 aqui, ó, 30 por 2 vai ser 15, ou seja, o Y vai ser 15. 30 por 5 vai ser 6. O Y vai ser 6, o Z vai ser 6. Eu não precisava disso. Depois que a gente achou o X, analisando a pergunta que ele fez, que é o total que esse cara gastou, que esse cara sacou, dá para descobrir que é 900, que é 300, 300, 300, porque ele diz que o que ele gastou em cada loja é o mesmo valor, certo? Essa questão, ela é uma questão bem básica, porém, ela retoma umas coisas do ensino fundamental, que é essa parte de fração, essa parte de MMC, essa parte de você fazer a soma de denominadores diferentes, fazer MC, dividir, multiplicar, e que às vezes alguns alunos podem estar um pouco enferrujados, mas é considerado uma questão simples, certo? O assunto dela é sistemas de equações do primeiro grau. É equação do primeiro grau, certo? Só que é um sistema, ou seja, é mais de uma equação para resolver um problema. Tá beleza? Uhum. Sim, sim. Vamos para a próxima. Para o próximo. Então vamos lá. Essa aqui ele diz o seguinte, ó. A figura abaixo mostra uma obra de arte construída usando dois trapézios idênticos, com lados paralelos, identificados como os trapézios A e B. O comprimento de cada lado do trapézio B é 4 vezes o comprimento do lado correspondente do trapézio A. Então, ele está dizendo assim que qualquer lado, o lado do trapézio B é 4 vezes o lado do trapézio A. Qualquer lado. Tipo, esse pedaço aqui é 4 vezes esse aqui. Esse aqui, porque eles são semelhantes, eles são figuras idênticas, tá? Então, um é 4 vezes o tamanho do outro. É isso que ele quer dizer. Tá, vamos continuar lendo. O artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parede interna ao trapézio B e externa ao trapézio A foi pintada de amarelo. Então, ele pintou o trapézio aqui de azul e essa região aqui, ó, externa ao trapézio A, ou seja, fora do trapézio A, mas dentro do trapézio B, ele pintou de amarelo. Beleza. E a área do trapézio A é de 1 metro quadrado, 1 metro quadrado.
podemos afirmar que a área da região pintada de amarelo é. Então, ele quer saber qual é essa área aqui pintada de amarelo, tá? E, filhinho, como é que eu vou saber? É o seguinte, ó. Aqui, essa questão é sobre semelhança de figuras. E ele já está dando a razão de semelhança, certo? A razão de semelhança entre os lados é de 4. Ou seja, o lado do triângulo B, do trapézio B, sobre, eu vou passar o lado do A dividindo aqui, ó, sobre o lado do A, ou seja, a razão entre esses lados, a razão de semelhança é 4. Só que é o seguinte, ó, essa razão de semelhança é uma razão de semelhança linear com relação a comprimentos, certo? Comprimentos. Para você achar a razão entre as áreas, certo? A gente tem uma regrinha que a gente eleva ao quadrado. Então, se você pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado, e esse outro lado elevar ao quadrado, a gente vai ter que a razão entre as áreas, ou seja, a razão entre as áreas, a área do B sobre a área do A vai ser igual a 16. Ou seja, se a razão entre os comprimentos é 4, a razão entre as áreas é 16, certo? Essa é uma regrinha da semelhança de figuras planas, certo? A razão entre as áreas é a razão entre os lados, só que ao quadrado, tá? Então, a razão entre os lados, entre as áreas, é 16. E ele já está dizendo que a área do trapézio A é 1. Então, se a área do trapézio A é 1 aqui, ó, se a área do trapézio A aqui, ó, é 1, a área do trapézio B vai ficar 16, ó, porque vai ficar, aqui é 1, vai ficar esse cara sobre 1, vai dar 16. Então, significa que a área do trapézio B todinha é 16. Só que o cara não vai pintar todo o trapézio B, porque dentro dele tem um trapézio A, que vai continuar como azul. Então, a área que vai ser pintada de amarelo, certo? Que é essa parte aqui, vai ser 16, que é a figura toda do B, menos 1, que é o trapézio A aqui, que vai estar pintada de azul. Então, a área que vai ser pintada de amarelo vai ser de 15 metros quadrados. Então, essa questão era sobre semelhança de figuras planas, tá? A razão de Uhum. semelhança, ele deu aí que é 4. Ou seja, o lado maior de uma figura é 4 vezes maior do que o outro lado da figura, o lado correspondente. Esse 4 é a razão de semelhança, certo? Só que a razão de semelhança é entre comprimentos. Para a gente achar a razão de semelhança entre as áreas, a gente eleva ao quadrado essa razão de semelhança aí. Então, se 4 é a razão de semelhança entre os lados, 4 ao quadrado é 16. Então, 16 vai ser a razão de semelhança entre as áreas, certo? Ou seja, a área maior é 16 vezes a área menor. A área menor é 1, Uhum. então a área maior vai ser 16. 16 o total menos o 1 que vai estar lá dentro, vai sobrar 15 para que você possa pintar de amarelo. Então a resposta é C de sucesso aí. Ok. Então, a Entendeu? próxima. Sim, sim. É simples. Sabendo essa regrinha do ao quadrado, não Pronto. complica. Próxima é essa aqui, 7. 7. A 7 é a seguinte. Ele diz assim: o Brasil elegeu um número recorde de mulheres e homens negros para a Câmara dos Deputados na eleição de 3 de outubro de 2022. A partir de 2023, quando os novos escolhidos assumirem os mandatos,
a Câmara terá 91 deputadas federais e 135 parlamentares negros, pardos ou pretos. Aos negros, pardos ou pretos, segundo a denominação do IBGE. Será a maior representação da história em ambos os casos. Em 2018, foram eleitas 17 deputadas federais e 124 parlamentares da cor preta ou parda. Comparando os dados apresentados nas eleições de 2022 e 2018, é correto afirmar que nas eleições de 2022 houve um aumento de. Então, ele quer saber o aumento percentual. Porque, assim, em 2022, ó, quer dizer, em 2018, tinha 77 deputadas federais. Então, tinha 77 em 2018. Em 2022, ó, foi 91. Então, aumentou. Aumentou a quantidade de parlamentares, a quantidade de mulheres deputados federais. E dos negros, era 124 em 2018 e agora é 135 em 2022. Então, ele quer saber qual foi o aumento percentual. Houve um aumento aproximadamente, esse aumento está em porcentagem, tá? Como é que a gente faz para descobrir o aumento percentual? Regra de três? É uma regra de três, mas como é que seria essa regra de três que tu faria? Na prova eu respondi da seguinte forma: 77 é equivalente a 100% e Perfeito. 91 seria equivalente a X, para Tá, achar. tá. Mas assim, desse jeito também daria certo. Mas assim, primeiro de tudo, ele quer achar o aumento percentual. Então, o primeiro passo é achar o aumento absoluto, ou seja, aumentou quanto? Vamos ver quanto é que aumentou. Se era 77, passou a ser 91, a gente subtrai. Então, se a gente subtrair, vai ficar 11 menos 7, vai ficar 4, vai ficar 14. Então, o aumento absoluto é de 14, certo? O aumento absoluto é de 14. Só que esses 14, o que o cara quer descobrir é que esse aumento de 14, ele representa quantos por cento do valor que era, ou seja, todo aumento que você vai calcular, você tem que calcular em relação ao valor que era. Então, por isso que tu começou certo, porque o 77, que é o valor inicial, ele realmente é 100%. Ele é o salário, ele é o salário. Ele é a quantidade de pessoas que tinha em 2018. E aí o aumento, que é de 14, vai ser um X. Claro que se você colocar aqui o 91 aqui, tu vai descobrir um valor maior que 100%, tá? Se tu colocar aqui um valor 91, tu vai descobrir, vai fazer mais cálculos, porque os números são maiores, e vai dar um valor maior que 100%. E para chegar na resposta certa depois, você teria que subtrair de 100, ou seja, só subtrair de 100. Mas do jeito que está aqui, já vai dar a resposta. Então, você pode, nessa regra do 3, simplificar. Que, vou simplificar por 7, aqui dá 11. Simplificar por 7, aqui dá 2. Você divide isso aqui por 7, divide isso aqui por 7, vai ficar 11x, vai ser igual a 2 vezes 100, vai dar 200, e o x vai ficar 200 sobre 11, tá?
Você coloca 200, coloca 11 aqui, 20 por 11 vai dar 1, subtrai aqui, desce um 9, 90 por 11 vai dar 8, vai dar 8, 8 vezes 11, 8 vezes vai ficar 88, desce 2, 20, vai ficar assim, ó, 18,18,18,18,18. Então deu 18, ó. E para as mulheres, a gente faz assim, ó, para os negros, a gente faz assim. Então, ó, teve um aumento, certo? Teve um aumento. Esse aumento foi de quanto? Então, vamos subtrair, ó, 135 menos 124 foi um aumento de 11, certo? Um aumento de 11. 11 representa quantos por cento desse número aqui, ó? Aí uma coisa que ajuda, Lucas, uma coisa que ajuda que eu faço para ganhar tempo, muitas vezes, ó, quando eu já sei que é 18 e que é 18, ou vai ser 9 ou vai ser 5. E aí, ó, esse número aqui, 12,124, 10% disso, ó, é eu voltar uma vírgula. Aham. 10% é 12,4. O 11 está bem perto do 11,4. Se eu pegar esse cara que é 10%, que eu andei só a vírgula, e eu dividir por 2, vai ficar 6,2. Isso é que equivale a 5%. Só que não é um aumento de 5%, porque é um aumento de 11. Não é um aumento de 6,2, é um aumento de 11. Porque se eu andar a vírgula aqui, eu descubro 10%. Se eu pegar 10% e dividir por 2, vai ficar 5%. Ou seja, o 11 aqui vai dar 9%. Para que eu, no final, não tenha que fazer essa regra de 3, que também é trabalhosa, só para ganhar tempo. Que ficaria 124 é 100% e 11 vai ser um Y. Porque 11 foi o aumento que a gente descobriu. Então, essa conta aqui também é chata. Então, às vezes, para poupar, você acaba fazendo isso. 124Y vai ser igual a 1.100, Y vai ser igual a 1.100 dividido por 124. Então, para que você não tenha esse trabalho de fazer essa divisão feiosa, e você já acertou o primeiro aqui, então a gente acaba podendo ganhar um tempinho. Entendeu? Sim, entendi. Beleza. Passemos para a próxima. Então, é uma questão de porcentagem. Uhum. Pronto, essa daí eu nem passou pela minha cabeça como é que responde. Na hora da prova eu chutei, certeza. Ó, então vamos lá. Essa daqui é a seguinte. O dono de um antiquário restaurou uma de suas obras e estimou que o valor da peça, tem anos após a restauração, é bufo. Aí ele deu V de T vai ser igual a 2.500 vezes 1,03 elevado a T, onde T é 0,3, ou seja, T é anos. Aí ele diz, ó, a expressão que corresponde ao valor da peça M meses após a restauração, onde M é igual a isso aqui, ou seja, qual que é que a gente vai pensar?
Seguinte, ó. M é o número de meses e T é o número de anos, certo? T é o número de anos. Tá. Qual a relação entre o número de meses e o número de anos? A relação, ó, é que um ano tem 12 12 meses, é ou não é? Um ano tem 12 meses, certo? Se a quantidade, se a quantidade de ano é T e a quantidade de meses é N, certo? A gente pode dizer que o M, ou seja, o número de meses, ele vai ser 12 vezes o número de anos, ó, certo? Ou seja, se tiver um ano, 12 vezes um dá 12 meses. Se tiver 2 anos, o T for 2, 12 vezes 2 dá 24. Se tiver 3 anos, 12 vezes 3, 36. Ou seja, a relação entre a quantidade de meses e anos é essa. Tá beleza? Uhum. E aí, você pega esse 12 que está multiplicando e vai dividindo. Ou seja, o T ele vai ser o M sobre 12. Ó, o 12 aqui vai dividindo. Então, o T, ele vai ser M sobre 12. E aí, basta colocar agora no lugar desse T, ó, no lugar desse Tzinho aqui, ó, certo? No lugar desse Tzinho, tu vai colocar o M sobre 12, ó. Então, vai ficar V de T vai ser igual a 2.500 vezes 1,03 elevado a m sobre 12. Ou seja, no lugar do t, tu coloca m sobre 12. Nossa, a questão só cria isso. Só queria isso. Olha que Caralho, caralho, velho. Eu achei que seria extremamente complexo. não, é extremamente isso. Ou seja, ele só queria que você trocasse essa variável aí e entendesse isso. Só Uhum. isso. Pô, interessante. Nem era tão difícil. Vamos seguindo. Vamos. A 9. A 9, pelo visto, é mais uma de percentual, de porcentagem. Ele diz: o número de pessoas em situação de pobreza saltou de 19,1 milhões em 2021, saltou para isso, certo? Hum, Onde mais de 5 milhões estão ainda abaixo da linha de pobreza. De acordo com os dados do Boletim da Desigualdade, produzido no Observatório Tal, em parceria com a Rede Tal, em 2009, 2019 e 2020, havia 15,7 e 15,9 milhões de pessoas em situação de pobreza nessas regiões, respectivamente. Então, 2019 era 15,7, 2020 era 15,9 e 2021, que é o que ele está dando nessa matéria, saltou para 19,8.
E dentro desses 19,8, 5 estão abaixo da linha da pobreza. Pronto, os dados são esses aqui. Analisando os dados representados, podemos concluir que em 2020 houve um aumento em 2020 houve um aumento. Ele quer saber o aumento daqui para cá, e aí depois ele quer saber o aumento daqui para cá. São os dois aumentos que ele quer saber, ó. Certo? São os dois aumentos, ó. Tanta porcentagem de pessoas em situação de pobreza, e em 2021 esse aumento foi de tanto. Então ele quer saber dois aumentos percentuais. Então vamos lá. Daqui para cá, certo? Esse 15,7 é milhões, tá? Mas a gente não precisa usar os dados com essa quantidade de zeros absurda, que é 1 milhão. Então a gente vai usar 15,7 mesmo. Então, de 15,7 para 15,9, o aumento foi de 0,2. O aumento absoluto, né? O absoluto, só subtrair, Aham. 0,2. Só que aí fica 15,7 equivale a 100% e 0,2 vai ser um X. Então a ideia é essa. Então a gente pode, ó, numa regra de 3 dessa, andar a vírgula para cá, andar a vírgula para cá. Então vai ficar 157 é 100 e 2 é X. Então o X vai acabar ficando 2 vezes 100 vai ficar 200 dividido por 157, certo? Aqui, 200 por 127 vai ficar mais ou menos 1,3. Se você fizer aqui aproximado, dá 1,3%, certo? Então vai ficar 1,3 e 1,3. Aí, a gente vai fazer agora desses dois, ou seja, de 19,8 e 15,9 teve outro aumento. Eu subtraio, fica um 8 aqui vai ficar 18 vai ficar 9 e vai ficar 3 então vai ficar 3,9. Então eu pego 15,9 é 100% e 3,9 vai ser um Y. Eu gosto de chamar outra letra para não confundir com esse X aqui. E aí aqui vai ficar a mesma coisa. Eu vou andar a vírgula primeiro, certo? Então vai ficar 159 é 100 e 39 é Y. Então aqui vai ficar o seguinte, eu não vou mentir para tu não, a gente faz assim de forma aproximada. Até porque ele fala aproximadamente nos itens. 159, Lucas, a gente chama de 160. E 39 a gente coloca 40 para ficar Então, no número. sempre quando falar aproximadamente, usa esse bisuzinho para poupar É, tempo. para arredondar os números, assim, para você sofrer menos. Porque muitas Certo, vezes beleza. esses números assim que terminam com 9, dá muito trabalho na hora de você fazer uma conta dessa. E aí, se você Uhum. fizer só uma trocazinha, vai dar para você achar a resposta. Se você fizer isso aqui, só fazer essa pequena transformação, ó, 40, eu posso simplificar com 160, 40, 160 dividido por 40 vai dar 4, que vai dar 1, certo? E 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, o y aqui ele vai ser o número próximo de 25. O que tem próximo de 25, ó, aqui tem 24,5 e aqui tem 12, ó. Então, próximo do 25 vai ser 24,5, ó. Então vai ser D de Dênio. Uhum. Então a gente faz É. essas aproximações para ganhar tempo
E é para você não ficar fazendo, porque essas contas seria muito chato, com fazer com 159, fazer com 39, tá? Uhum. Então a gente acaba ganhando um tempo. A E de, nesse 157 também seria vantajoso, tipo, arredondar para 165 embaixo? não sei. Porque assim, ó, aqui de 2 aqui, ó, de 2 para 5 já é um aumento muito grande. De 157 para 160 não, ainda daria bom aqui. Se eu colocasse aqui 160, a gente ainda acharia um número melhorzinho. Se você colocasse 160, daria para fazer, sim. Agora, esse 2 aqui é que é foda, arredondar. Deixa 2 mesmo. 2 já é um número bonito. Aqui tu pode colocar 160 que vai dar do mesmo jeito. Vai dar a mesma resposta. Uhum. Beleza. Tá, Vamos seguindo. beleza. É a 10, é? É a 10. Beleza. Ó, ele diz assim: em um determinado concurso, um candidato respondeu corretamente 18 das 20 primeiras questões. Então, 18 das 20 questões, ele respondeu corretamente. E também acertou 3/5 das questões restantes da prova. Então, depois dessa pegada aqui, ele acertou 3/5 das questões que eram restante da prova. Ao todo, o candidato respondeu corretamente 2/3 das questões, ou seja, 2/3 do, do total de questões, 2/3 do total de questões, ele respondeu certo. Diante dessas informações, podemos concluir que a quantidade de questões respondidas corretamente pelo candidato, então ele quer saber quantas questões o candidato respondeu correto, certo? Ele quer saber quantas questões o candidato respondeu correto. Ó, primeiro passo, vamos chamar, eu não sei quantas questões, não sei quantas questões ele respondeu correto e também não sei o total de questões. Então vamos chamar o total de questões de X. Então vamos chamar o total de questões de X. Então, vamos agora montar as equações. Ó, ele respondeu 18 certas, então vai ficar assim, ó, 18 mais. Aí ele disse ó, que 3/5 do restante da prova ele respondeu correto. Ou seja, vai ser 3/5. O restante é X, que é o total de questões, menos 20. Porque ele respondeu 18 certo, mas foi 18 de 20, certo? Ou seja, o restante seria o total de questões menos 20, porque 20 já passaram.
Então, qual que sobra? X menos 20. Desses x menos 20 que sobra, 3/15 ele respondeu correto. Isso aqui, que é a quantidade de questões corretas, equivale a 2/3 do total, do X. Ó. Que ele disse que no final das contas, 2/3 de todas as questões ele respondeu certo. Tá beleza? Uhum. Sim. Aí você vai fazer aqui o tal do MMC. Ó. Aqui é 3 e aqui é 5. Isso aqui é uma coisa só, tá multiplicado. 3 e 5, o MC vai ficar, ó, quando são dois números primos, o MC é o produto deles, ó. Vai acabar ficando 15, ó. O 3 vai dar 1, o 5 vai dar 1, então vai ficar 15. Então você coloca aqui 15 e você coloca aqui 15. Aí 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 18, 180 mais 90, 270. 270. Mais 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Aí o 9 vai multiplicar esse x menos 20. Ó, 15 dividido por 5 dá 3. 3 É, vezes 3 dá 9. Daqui a pouco eu distribuo aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2x vai dar 10x. Aí a gente corta esse 15. Vai ficar 270 mais 9x. por que o 15 não multiplicou o que está dentro dos parênteses? Não, porque aqui é uma coisa só. Ou seja, o Uhum. 15 dividido por 5 vai dar 3. Aí o 3 que vai, quando vai multiplicar isso aqui, ele já multiplicou o 3 já. 3 vezes 3 dá 9. Uhum. E o 9 Aham. que vai distribuir, certo? Entendi. Porque isso aí é um produto todo. Aí 9x, 9 menos 20 vai ficar menos 180. Vai ser igual a 10x. Joga o x para lá. E 270 menos 180 vai ser 90. Então, x, aqui vai ficar 10x menos 9x. O 9x, quando muda para lá, vai subtraindo, certo? Então, x vai ficar 90. E desse lado aqui vai ficar 10x menos o 9x. Porque que era mais, mas quando vai para o lado de lá, vai ficar 10x menos 9x dá x. 270 menos 180. E a resposta é 90? Não. O x é 90. Mas o que é que ele quer? Vamos descobrir. Então, o total de questões é 90 nessa prova. Se é 2/3, seria equivalente a 60, né? Exato. Então, ele quer o total correto. Então, é 2/3 de 90. Então, vai acabar ficando 60, certo? Então, vai acabar Uhum. ficando D de D. Mas mais uma questão dessa de montagem. O aluno ele tem que ser craque. É Pegar um. muito comum, né? Esse tipo É de questão. muito comum, olha, é muito. Porcentagem muito comum e esse tipo de questão de problema no qual você precisa montar a equação também é bem comum. A gente já viu bastante aqui, certo? Uhum. É, problemas em equação do primeiro grau e porcentagem, né? É. Tu, a gente termina aqui, como é que é? Fazer mais uma ou A gente não? fez um. A gente A fez gente a fez 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. A gente fez 6 questões. Vê aí quanto tempo dá de gravação? Não, não tem como saber, não. Pois, 1 minuto. Vou ver que horas são. Cara, vamos encerrar aqui. Aí a gente vê